os números da pesquisa IPEC de Minas Gerais e a situação não está fácil para o Calil, não. 40% para o Zema e 22% para o Calil. O que essa pesquisa não está trazendo, ou pelo menos nessa primeira divulgação aqui, é aquela história de informar o eleitor que o Calil é o candidato do Lula, né? Se isso aconteceu, talvez esteja na íntegra, que ainda não saiu. Então, só para trazer aqui todos os números, o Zema, do novo atual governador, 40%, Alexandre Calil, 22%, Carlos Viana, do PL, já tem 5%. Lá é uma coisa assim, segundo turno mesmo, né? Até mais do que o cenário nacional. E na pesquisa espontânea tem algo parecido, assim, em relação proporcional, Zema com 22%, Calil com 14%. Não tem essa informação aqui, pelo menos nessa primeira divulgação, vamos ver depois que surgirem mais detalhes, se o Calil é informado em algum momento, né, que ele é o candidato do Lula. Eu acho que o IPEC, o Ibope não costumava fazer isso nas perguntas. Eles vão seco, o nome do candidato e o partido. Como o Calil não é do PT, do PSD, o povo muitas vezes não imagina, lá no interior de Minas, nem sabem quem é o Calil, porque o Calil é da capital, e não associam ao Lula. Então, realmente, quando a campanha começar, é que isso vai acontecer lá em Minas Gerais, mas não vai ser fácil a trajetória do Calil partindo dessa diferença, né, Gisele? Exatamente, não vai. Tem um instituto, né, que faz essa pergunta e, portanto, a gente consegue fazer a comparação. A gente até já deu matérias, né, sobre isso, mas realmente eu não lembro se era um instituto do Estado. Então a gente vai ter que aguardar uma pesquisa que faça essa pergunta e a gente consiga ver o potencial do Calil. Porém, é o que você falou, né, Rodrigo? Uma coisa é ver o potencial na pesquisa com aquele número de entrevistados. Agora, na vida real, na campanha, essa transferência tem que se dar no dia a dia da campanha, com as aparições na televisão, né, nos programas de rádio, do Calil falando junto com Lula, a voz do Lula ali dando presente com o Calil. Então, é algo que não é rápido de acontecer e a campanha oficial é muito curta, né, um período muito rápido. Saiu no Rio Grande do Sul e mostra a dificuldade para a esquerda no Rio Grande do Sul, né? Como a gente já anunciou aqui, o PT e o PSOL se unificaram e, mesmo assim, olha o resultado do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite, que ameaçou sair para presidente, depois recuou e agora é candidato, ele renunciou ao cargo de governador para ser pré-candidato a presidente, perdeu a prévia e agora ele voltou para ser candidato a governador lá no Rio Grande do Sul. Ele lidera com bastante folga a corrida para governador. Eduardo Leite, 32%, Onyx Lorenzoni, 19%, e o Edgar Preto, do PT, tem 7%. O Heinz, aquele do Rancho Queimado, né? Luiz Carlos Heinz, aparece com 6%, e o Vieira da Cunha, do PDT, tem 3%. Então, a situação bastante difícil para a candidatura de esquerda. É claro que tem a campanha ainda, o Lula vai fazer campanha, isso pode mudar, mas mostra, por outro lado, que o bolsonarismo não está tão forte no Rio Grande do Sul, porque o candidato bolsonarista é o Onyx Lorenzoni e está bem distante do Eduardo Leite nessa pesquisa. Rio de Janeiro está aqui. IPEC. Portanto, gente, estamos trazendo os números da pesquisa IPEC. A IPEC é uma pesquisa presencial, é o antigo Ibope, foi divulgado agora. São pesquisas para governo do Estado. No Rio de Janeiro, o atual governador Cláudio Castro, tem 21%, e o Marcelo Freixo, tem 17%, muito parecido, né, Gisele, com o quadro anterior. Vamos ver, o Rodrigo Neves tem 5%, o Wilson Witzel aparece aqui, ele é candidato, Gisele? Nem sabia eu que ele estava tentando. Ele voltou? Ele pode ser candidato? Eu também não sabia, não. Que estranho, mas está aqui. Então, bom, o que interessa é o Castro, o Freixo e o Neves, né? Que tá, Rodrigo Neves de Niterói está bem atrás, está com 5% na disputa para o governo do estado do Rio de Janeiro. Tem 2 quadros. É isso mesmo. Tem um outro quadro. Não, esse aqui também tem o Witzel. Então, nos dois tem o Witzel. É isso. No caso da rejeição, a avaliação do governo, o Cláudio Castro, 22% avaliam como ótimo, bom, 26% como ruim, péssimo e 40% regular. Então, o Cláudio Castro vai aí se arrastando, né? Não dá para dizer que ele é super favorito, porque ele não tem uma avaliação boa no governo. O que você acha desses números aí, Gisele? A pesquisa espontânea, interessante que ela dá só os 3 primeiros, né? Depois, qualquer um dos outros
não pontuou. Cláudio Castro dá 11%, Marcelo Freixo dá 5% e o Rodrigo Neves 1%. É o último que pontua. Então, pesquisa espontânea, aquela em que os eleitores citam o nome do candidato em que vai votar, ou seja, já tem aquele nome bem conhecido. E os destaques por segmentos aqui em relação ao Rio de Janeiro. As intenções de voto em Cláudio Castro apresentam destaque entre eleitores que avaliam positivamente a sua gestão, é claro, né, 57%, e homens, bem mais que na comparação com mulheres. Já as menções a Marcelo Freixo se destacam entre eleitores com ensino superior, 28%, crescem na proporção que aumenta o nível de instrução do eleitor. Tem 9% entre os que têm ensino fundamental e eleitores que avaliam como ruim ou péssima a gestão de Cláudio Castro, também um movimento óbvio, né, um movimento claro ali. Quem rejeita Cláudio Castro vai para o principal opositor Freixo e vice-versa. Então, todas essas pesquisas, que são IPEC, ouviram 1.200 pessoas entre 12 e 14 de agosto, tem uma variação de número de cidades, claro, proporcional ao estado. No caso do Rio de Janeiro, são 37 cidades, margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Esse são as regras gerais aqui dos IPECs dos estados. Acabei de receber Pernambuco, Gisele. Pernambuco Boa. Também saiu. Pernambuco, Marília Reis, 33%. Ela vai se tornando... talvez Pernambuco seja o estado onde vai se consolidando esse quadro. Marília Reis, que saiu do PT e é candidata pelo Solidariedade, tem 33%. A Raquel Lira tem 11%. Anderson tem 10%. Miguel, 9%, e o Danilo, que é o candidato do PSB do atual governo, né, do atual governador, o Danilo tem apenas 6%. Então, a Marília Reis, favorita, nesse momento, pelo menos, no início da campanha, sai com 33% a Marília Reis, Gisele. O candidato do Lula, portanto, está em quinto lugar, né? Quinto lugar. Mas, Gisele, eu ouvi o pessoal dizer que teve um comício recente lá em Pernambuco, e o que mais tinha era apoiador do Lula, né? O que mais tinha era apoiador da Marília. A Marília vai para os comícios do Lula com os apoiadores dela, com as bandeiras dela. Então ela está fazendo campanha pro Lula. Agora, oficialmente, o candidato do Lula é o Danilo, como você lembrou aí, né? Outra missão que no caso de Pernambuco está mais difícil do que a de Minas Gerais, né? Para o Lula colar a imagem do Danilo Cabral, e ele acabou de fazer uma viagem para Pernambuco, discursou diversas vezes, falou no nome do Danilo Cabral, disse que é o candidato dele, mas é o que você falou, a militância lá gritava Marília, e vai um tempo, né, para colar a imagem. Não vai ser fácil.